tudo bem? Boa tarde. Eita, nós. Meus queridos, é o seguinte, vamos falar um pouquinho da nossa prova de português, tá? Mas hoje não é só a prova. Então, vocês vão colocar no caderno de vocês somente as questões que vocês erraram, tá? Aí sim, coloca lá o cabeçalho, correção da prova de português. E aí você coloca a questão, aí copia a questão, a caneta e a resposta a lápis, tudo bem? Então tá bom, vamos lá. Primeiro a gente tinha uma entrevista aqui, né, publicada pela revista Quem, e o entrevistado era o Maurício de Souza. O título da entrevista é O Artista Tem que Virar Personagem Quando Está Criando. Então, a revista Quem Pergunta: é perceptível que a Turma da Mônica está aberta ao novo, aceita novidades numa boa ou ela tem resistências? E o Maurício responde: se eu não aceitasse, nosso estúdio estaria parado no tempo e no espaço, ou seja, ele é a favor das mudanças, porque senão o estúdio não cresceria, não é? Ele aceita, então ele diz assim: eu aceito, tenho cuidado nas minhas aventuras negativas. Uma coisa nova pode ser maravilhosa para o meio ou para a época. Temos quase 50 anos de funcionamento de estúdio e muita coisa mudou desde então. Hábitos, costumes, proibições, decretos, né? Houve muita transformação. Depois da internet, então, muito mais ainda. Tenho que abrir os olhos para as novas realidades. Você tem sonhos de conquista? A revista Quem pergunta para o Maurício. E o Maurício disse sim. Tenho vontade de ter condições de manter esse processo andando, de participar e entender as transformações que o tempo traz. Opa! Com isso, estarei tranquilo, feliz, realizado. Quero continuar trabalhando. Só isso. E quem é que foi a pessoa entrevistada? A Beatriz Borrou. Então, qual é o título da entrevista que a gente vai colocar aqui? Então, o título é Maurício de Souza, dois pontos, aspas, o artista tem que virar personagem quando está criando, certo? Essa é a resposta correta da questão 1, tá? Essa não tem meia resposta, porque é inteira, certo? Vamos para a questão 2 com a Pro. Quem que é o entrevistado? Quem que está sendo entrevistado aí? O nosso Maurício de Souza, né? Então, a pessoa que está sendo entrevistada é o Maurício de Souza, certo? Muito bem. Agora, na questão 3, qual repórter está fazendo a entrevista em nome da revista Quem? É a Beatriz. Deixa eu colocar de vermelho aqui. É a Beatriz Borrou. Muito bem. E com que é que o Maurício de Souza trabalha, gente? Com história em quadrinhos, né? Com HQ, com história em quadrinhos. Deu gibi para vocês lerem. Lembra disso? Olha aí, tá vendo? Na questão 5, o entrevistado acredita que é importante perceber as transformações do mundo e estar sempre atento às tendências? Sim, a Pro vai colocar a questão 5 aqui em cima para vocês. Sim, olha só, eu aceito. Por quê? Porque se ele não aceitasse, então aqui, ó, a resposta é sim, e ele diz isso aqui, ó. Se eu não aceitasse, nosso estúdio estaria parado no tempo e no espaço fazendo coisas velhas. Então, é tudo isso aqui que a gente vai responder
na questão 5, tá bom? É isso aqui que ele coloca como justificativa, tá? Quando a gente tem que justificar com uma parte do texto, a gente tem que escolher uma partinha lá. Então, a primeira resposta seria sua, né? Seria sim, e aí a parte do texto vocês colocariam aqui, tá? Entre aspas, sempre, tudo bem? Na questão 6, mesmo após ter criado muitos personagens e estar no mercado há quase 50 anos, ele ainda tem sonhos de conquistas? Também sim. Olha só onde a gente vai, lá na última parte, que ele diz assim: tenho sim, tenho vontade de ter condições, é isso aqui, ó. Então, é essa a resposta dele na questão 6. Sim, ele responde, né? E aí a gente coloca essa resposta toda aqui. E aí a gente põe tudo isso aqui de amarelo, certo? Então ficaria assim, por que ele ainda tem sonhos, ele tem vontade de ter condições de manter esse processo andando, ele está vivo para ver tudo isso, com saúde para ver tudo isso, para ele se sentir realizado. Tá bom? Vamos para a questão 7 com a Pro, então? Olha só na questão 7. Segurança, ele é simples. Simples, ok? Papagaio, o que papagaio é? Papagaio é um animal. Então, papagaio é substantivo simples, certo? Substantivo simples. Porta-moedas já está aí separado por hífen para ficar bem mais fácil. Ele é composto. O pé de moleque, ele é composto também, ele só não tem o hífen, porque na nova reforma ortográfica ele perdeu, mas ele é sim um substantivo composto por 3 palavrinhas, pelo pé, pela preposição de e pelo substantivo moleque. Então ele é composto sim. E dinheiro é uma coisa que todo mundo precisa, né? Mas é dinheiro. Dinheiro é simples. Depois tem o tal do bate-papo aí, que bate-papo é composto, porque ele está separadinho por hífen. Muito bem. Vamos para a questão 8, olha só o que está escrito aqui. As palavras se classificam de acordo com a sílaba tônica. Preencha a classificação em cada caso. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, elas são consideradas o que, galera? Ou vamos pôr em vermelho, que a Pro gosta do vermelho. Proparoxítona. Certo, galera? Agora, quando a sílaba tônica é a última, nós temos uma oxítona. E aí, quando a sílaba tônica é a penúltima, é a que está faltando. Eu tenho oxítona, paroxítona e isso. Então, o que está faltando aqui é a paroxítona. Paroxítona, certo? Agora, aqui a questão 9 é cada um tinha que explicar com as suas próprias palavras, tá? Mas a gíria, podia ser exatamente do jeito que estava no livro, mas com as suas palavras. É lógico, né, que tinha que estar ali escrito do jeitinho que vocês podiam lembrar, tá? Mas a gíria, na verdade, é uma linguagem, né, uma forma de linguagem que a gente fala, é uma variedade da língua, né? E ela é de um grupo social. Então, alguns colocaram, são expressões da linguagem informal, né? Por exemplo, o grupo de adolescentes fala de um jeito, o grupo de adultos fala de outro, o grupo médico fala de outro, né? Então, na verdade, de acordo com o que a gente viu no livro, são palavras e expressões de linguagem informal usadas e compreendidas por determinados grupos sociais. Algumas gírias ficam populares, outras funcionam como código. Então a Pro colocou mais ou menos assim, ó, para dar uma abrangência aí, né?
A Pro considerou mais ou menos assim, ó. É uma linguagem de caráter popular, tá? De caráter popular, criada e usada por determinados grupos sociais, porque assim, às vezes você podia não lembrar que era formal ou informal, mas lembrar que era popular, até porque a gente viu bastante coisinha do Chico Bento, né, do Zé Lelé, então a gente viu a diferença, né, dele no shopping lá com o primo dele, ou então pode ser sociais ou profissionais, a Pro falou do médico, né, então é mais ou menos isso. Essa daqui eu não sei se vocês conseguem colocar um certinho, tá? Então, se vocês quiserem colocar só essa 9 no caderno, todo mundo, mesmo até quem vai devolver as provas corrigidas, entrega para vocês depois a correção individual, tá? Na questão 10, a questão A era só sim ou não, e a resposta da letra A é não. Por quê? Leia a tirinha do Chico Bento e Zé Lelé. Então, Zé Lelé olhando no espelho. O Chico Bento diz assim: ó, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? E eu, não, ele é que tá me olhando. Vocês não falam olhando, se olhando no espelho, né? Então, vocês não falam assim, dessa forma. Então, a resposta seria não, né? Um ou outro, tipo o Pedro, lembra que a gente comentou que o Pedro fala o tá bom dele, mas ele escreve ali, mas a fala dele não é essa. É uma graça que ele faz, é um gracejo que ele faz ali naquele momento, como eu coloquei aqui, ó, saudade de vocês. Às vezes eu coloco saudade de vocês, tudinho, né? Mas a Pro não fala dessa forma. Então, como é que ficaria a fala do Chico Bento aqui? A fala do Chico Bento, vou colocar de novo em negrito. A fala do Chico Bento ficaria assim: está, se olhando no espelho. O Zé de letra maiúscula. Zé, Lé. Certo? E aí a fala do Zé Lelé que a gente tem aqui, né? Benção, peraí que a Pro fez errado aqui. E aí a fala do Zé Lelé ficaria como, galera? Eu não, né? Eu não. Ele, é quem está me olhando, certo? Existem alguns errinhos aqui ainda, mas para o contexto e para a necessidade do que a gente tinha feito, é isso mesmo, tá? Eu não, é ele é quem está me olhando, tudo bem? Então a gente só modificaria isso e aqui fica a nossa correção da prova. Não acabou, tem mais um pouquinho. Dá tempo de beber uma aguinha, respirar, pegar o livro e voltar aqui para mim.